Esta é a segunda entrada, né? Essa é a primeira entrada do dia 25 de maio. Olá, esse é o Conexão. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Um terço de tudo que se produz é perdido ou desperdiçado. Para colocarmos em números, 45% de todas as frutas e legumes, 35% dos peixes e frutos do mar e 20% dos produtos lácteos são perdidos. E atualmente 800 milhões de pessoas passam fome no planeta. Além de tudo isso, o custo do desperdício é alto. 940 bilhões de dólares são gastos por ano para fechar essa conta, segundo a ONU. Vamos conversar agora com o Evaldo Ferreira Vilela, que é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Olá, Evaldo, obrigado pela participação. Você me ouve bem? É um prazer muito grande. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Maravilha. A gente falou aqui já de alguns desperdícios, de alguns gastos. Agora, o meio ambiente também sofre com esse desperdício, né? Claro, porque muito da colheita agrícola, ela fica no campo, ela não é transportada. Inclusive, muitas vezes é perdida na estrada, né? No transporte. E se somarmos, então, o que se perde no supermercado, o que se perde nas estradas durante o transporte e no campo, esses números são assustadores, né? E isso poderia estar sendo aproveitado para baixar o custo da produção, né? Tá certo. Então, existe também um problema de logística aí, né? De como você fazer isso melhor. Existe um problema seríssimo de logística, né? De infraestrutura. O país está com muito pouca infraestrutura para o transporte de gêneros alimentícios e isso reflete demais, né? Além do que muitas vezes se perde no transporte. Você veja, por exemplo, tomate, é um problema muito sério, porque muito se perde no transporte. Evaldo, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais participou, em parceria com a Associação Brasileira de Ciências e outras associações, de uma publicação que fala justamente sobre isso, né? É uma publicação com várias instituições das Américas mostrando a questão da segurança alimentar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa publicação, o que se concluiu nesse estudo. Essa publicação das Academias de Ciências das Américas, elas têm uma preocupação de mostrar o quanto nós avançamos na produção de alimentos, o quanto ainda precisamos avançar, porque nós temos um aumento da renda no mundo e um aumento da população mundial, então nós temos que aumentar a produção de alimentos sem aumentar a área plantada, ou seja, não podemos mais ocupar novas áreas. Nós temos que aumentar a produtividade. E o desperdício que você falou tem muito a ver com isso, porque não podemos produzir infinitamente e continuar desperdiçando também infinitamente. Precisa de uma política pública, né, que possa auxiliar e possa impor regras no país para que nós possamos produzir mais com menos, sem afetar o meio ambiente, ou afetando o meio ambiente, que muitas vezes não é possível evitar, mas minimizando, né, de maneira que nós possamos produzir sustentavelmente. E combater o desperdício na outra ponta, porque isso faz com que o preço do alimento caia e as pessoas possam usar o seu salário para se alimentar e as outras necessidades, não apenas para comprar a cesta básica.
Agora, esse problema já foi uma questão que a Embrapa, por exemplo, já levantou, mostrando que há desperdício em toda a cadeia produtiva, né? Não é só ali nesse deslocamento do campo para a cidade, toda a cadeia produtiva tem um desperdício. Toda a cadeia produtiva tem, e é natural que até ocorra. O problema são os percentuais que nós enfrentamos no Brasil, devido à infraestrutura, a falta de cuidado com o intermediário, né? Eu vou te dar um exemplo. As folhosas, né? Alfaces, rúcula, todas essas verduras folhosas, elas, quando são retiradas do campo, nós precisamos adotar novas tecnologias já disponíveis para que elas possam durar mais tempo. Então, se o indivíduo colhe alface e coloca essa alface num caminhão e leva para o supermercado, ela vai durar no máximo até o fim do dia. Se ele consegue tirar o calor da raiz dela, ou seja, na hora que ele colher, ele colocá-la numa bacia de gelo, né, dá um choque térmico, que é possível fazer no campo. Você pode fazer gelo industrial no campo e fazer essa imersão rápida só das raízes da alface, da rúcula. Ela passa a durar 3, 4 dias no supermercado. Então, a adoção de tecnologias hoje já existentes e que poderão ser aperfeiçoadas ainda mais, trará um benefício muito grande para o consumidor, porque alface, rúcula e outras folhosas poderão ser vendidas a um preço mais módico, a um preço menor, o que o supermercado não vai jogar fora, não vai tomar prejuízo. Evaldo, eu quero interromper a nossa conversa só um pouquinho, porque eu vou mostrar o seguinte, uma pausa na conversa para mostrar um vídeo produzido pelo Instituto Acatur. Nesse trecho que a gente vai exibir, eles dão dicas de ações práticas para evitar o desperdício de alimentos dentro de casa. Vamos assistir. Lendo o rótulo dos produtos e ficando atento para não comprar os que têm validade muito curta, com pouco tempo para consumo. E preferir sempre que possível aqueles com maiores quantidades de nutrientes. Consumindo frutas, legumes e verduras, dando preferência aos da época e aos produzidos próximo à região que você mora. Isso diminui o tempo de transporte, os impactos desse deslocamento e faz com que o alimento dure mais tempo sem estragar. Vários deles podem ser melhor aproveitados, usando os talos, folhas e sementes, além da própria polpa. Há muitas receitas para utilizar essas partes pouco usadas dos alimentos. Quando for ao supermercado, leve uma lista de tudo o que você realmente precisa. Isso evita comprar o que não será usado ou que levará a um consumo exagerado. E vá sempre de estômago cheio. Estar com fome pode fazer você comprar mais do que precisa. São ações simples como essas que podem ajudar a comprar somente o necessário e a fazer melhores escolhas de alimentos para uma alimentação mais equilibrada. E ajudam a criar um ciclo de consumo que gere bem-estar para todos com menos desperdício. Evaldo, a gente falava sobre o desperdício do lado de quem produz. Agora, do lado de quem consome também, há uma responsabilidade grande também, né? Do lado do produtor? Do lado do consumidor. Do consumidor, muito grande, porque principalmente famílias de classe mais abastada, né, que tem maior poder aquisitivo, se tem muito pouco cuidado com o alimento, né? Porque ele é barato relativamente no Brasil para as classes mais de maior poder econômico, né? Então se desperdiça muito. Tem que haver uma conscientização de que esse alimento faz falta para alguém, né? Isso é muito importante. No livro esse que você se referiu, da Academia Brasileira de Ciências, juntamente com a Academia das Américas, a Academia de Ciências das Américas, o conjunto delas, há muitas trocas de experiências entre as academias com base na ciência, o olhar da ciência e da tecnologia para essas questões, não só do plantio e da colheita, como também da sustentabilidade, né, não afetar o meio ambiente, e também do desperdício. Então, essa troca de conhecimento com base em ciência, não em achismos, né, mas base em ciência, eu tenho certeza que esse livro vai se inspirar muita gente na academia, vai poder ajudar muito estudante a buscar soluções para esses problemas com base no que os Estados Unidos, o Canadá, o México, a Argentina, a Colômbia, né, e o próprio Brasil
fez. Então é um livro muito valioso nesse sentido de reunir informações, né, que às vezes são muito raras no Brasil, para dar um subsídio aos estudiosos, aos estudantes, aos professores, na busca de soluções. Com certeza, né? Esse é um dos assuntos do século. Evaldo, eu quero agradecer a sua participação aqui no Conexão, viu? Um grande abraço. Muito obrigado a vocês, viu? Tchau. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.